Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aulinha de física. Então, nós vimos até agora a velocidade, que a velocidade, dada pela letra V, é igual ao espaço que o objeto percorre, dividido pelo tempo que ele demora para percorrer esse espaço, né? Esse intervalo de espaço. Você já ouviu dizer que uma imagem vale por 1000 palavras? Observe como isso pode ser verdade. Cotação do dólar entre os dias 1º e 15 de agosto de 2017. Isso daqui é para a gente se familiarizar com o gráfico que a gente vai construir logo mais. De fato, é possível perceber que a representação dos dados de uma tabela em um gráfico facilita a visualização do comportamento qualitativo do fenômeno descrito por esses dados. Assim, por exemplo, se os dados da tabela se referem à evolução temporal do preço de um produto, ao transcrevê-lo para o gráfico, podemos verificar se existe alguma tendência de crescimento, de queda ou mesmo se há oscilação sazonais. Sazonais dentro de um pequeno período, tá certo? Então, olha, se a gente só olhar aqui, fica difícil saber se está tendo crescimento ou não, né? Os nossos olhos conseguem ver apenas o 3 aqui praticamente. Agora, se eu observo aqui, olha, eu vejo um aumento. Tudo bem, pessoal? Fica mais fácil. Intervalo de tempo, delta T, e deslocamento, delta S. Então, vamos entender aqui. Vamos dar uma olhada. Ó, variação, termo que veio do latim, correspondendo ao ato ou efeito de variar algo ou uma variedade de alguma coisa. Em matemática e em ciências, de forma geral, o símbolo delta, lê-se delta, representa a variação de um número ou de uma grandeza e corresponde à letra D maiúscula do alfabeto grego. A letra D foi escolhida pelo fato de o termo variação corresponder sempre a uma diferença. Então olha, delta significa diferença. Certo, pessoal? Diferença do quê? Da grandeza calculada entre duas observações, ou seja, a final menos a inicial. Ok? Então, quando se fala em ΔT, é o tempo final menos o tempo inicial. Então, por exemplo, eu saí de Jaboticabal, fui até Ribeirão Preto de carro. Saí daqui às 3 horas da tarde e cheguei lá às 4 horas da tarde. Quanto tempo eu demorei para viajar de Jaboticabal a Ribeirão Preto? 1 hora. Como que eu fiz isso? Eu fiz pela diferença de tempo. Diferença de tempo. Então, eu peguei o tempo final, que foi 4 horas, menos as 3 horas que eu saí daqui, que deu um total de 1 hora de viagem. Deu para entender o que significa essa variação de tempo? Da mesma forma, eu tenho a variação de espaço. Então, vamos lá. Eu saí do quilômetro, na rodovia. Existem algumas plaquinhas bem na beira da rodovia que marcam em que ponto você está da rodovia. Então tem lá o marco 300, 310, 320, vai te dizer exatamente em que quilômetro você está da rodovia. Então, se acontecer algum acidente, você liga para a operadora da rodovia, né? Quem mantém a rodovia, fala: olha, meu carro quebrou, eu estou no quilômetro 250 da rodovia Faria Lima, por exemplo. E aí, então, o socorro sabe em que ponto exato você está da estrada. Deu para entender? Então, é o ponto da estrada que você está. Então, vamos dizer que eu saí do ponto 300 e fui até o ponto... Deixa eu voltar aqui. Saí do ponto 300 e fui até o ponto 350. Quanto eu andei? Então, se eu fizer 350 menos 300,
eu terei andado 50 quilômetros. Certo, pessoal? Deu para entender o que é essa variação de tempo e variação de espaço? É o quanto andou e o tempo que demorou para esse deslocamento. Há duas variações. Aqui, olha. Delta grandeza. Grandeza é a unidade a ser medida. Então, hora é uma grandeza, quilômetro é uma grandeza. Então, no caso, o espaço é uma grandeza e o tempo é uma grandeza. Tudo bem? Há duas variações que nos interessam: a grandeza de tempo e a grandeza de espaço. Desculpe, a variação de tempo e a variação de espaço, né? Nesse momento, a variação de espaço, também denominada deslocamento, representada pelo símbolo ΔS. Então, ΔS, variação de espaço, ΔT, variação de tempo, e a variação de instantes, também determinada em intervalo de tempo, representada pelo símbolo ΔT. ΔT, variação de tempo. Ok? Pode ser também variação de instante, é o instante que você está ali. Tudo bem? Assim, por exemplo, o deslocamento ΔS 0,1 corresponde ao espaço 1 menos o espaço 0, que é o espaço inicial. Então, 0 é espaço inicial, a pessoa saiu do espaço 0 e foi até o espaço 1. Então, é essa variação aqui. E o intervalo de tempo ΔT de 0 a 1 também corresponde ao ponto em que ele estava em 1, que foi registrado 1, e o ponto 0, ponto inicial, entre os instantes T0 e T1, teve de ser calculado da seguinte forma. Aqui corresponde àquele exemplo que nós vimos na aula passada. Às vezes, por mais chato que nos possa parecer, é necessário definir com rigor certos conceitos. Trata-se de uma formalização necessária para evitar transtornos posteriores, tais como equívocos e contradições lógicas. Em filosofia e matemática, ramos do conhecimento humano que nasceram e cresceram juntos, isto é, especialmente necessários. Então, usar as simbologias é necessário. Professor, eu entendi, mas eu não vou usar a simbologia. Pode? Não, vai ter que usar a simbologia, não vai ter jeito. Tá bom, pessoal? Ou pelo menos entendê-la, esse é o mínimo. Atividade 4. Considere o esquema seguinte, em que estão representados alguns deslocamentos, indicados pelas setas de A, B, C e D. Então, olha, tem o deslocamento. A saiu do ponto 0 e foi até o ponto 100 centímetros. Um marco 0, marco 100 centímetros. Nos instantes 0 e no instante 20 segundos. Ou seja, no instante inicial 0 e no primeiro instante, que é de 20 segundos. B, de 0 a 200. C, de 40 a 60. E D, de 20 a 80 segundos. Com base no esquema de setas apresentado, calcule o deslocamento e os intervalos de tempo correspondentes às demais setas, completando a tabela seguinte. Oriente-se pelo deslocamento representado pela seta A, que já completamos para você. Então, tente você terminar de completar. Não deu conta ou ficou com dúvida, acompanhe o vídeo agora. Então, vamos lá, olha. Em A, ΔS. ΔS significa variação de espaço, ou variação de deslocamento, ou variação assim de ponto de espaço, né? Onde você está, ok? Então, do espaço 1, do marco 1, ou melhor, do marco 0 até o marco 1, olha, do 0 até o 1, que está aqui, olha, é o A, ó, de 0 até 1. Quanto andou daqui até aqui? Ok? Andou, como que eu faço o cálculo?
100 centímetros é o espaço final menos o inicial. Ó, final menos o inicial. Deu 100 centímetros. Qual foi o intervalo de tempo? Também eu fico de olho aqui, olha, nesse instante. Então, o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial, 20 segundos. Vamos fazer a mesma coisa em B. Em B, então, nós vamos fazer o delta. Olha, foi de 0, de S2, melhor dizendo, né? Do espaço inicial até o espaço 2. Então, ó, delta S 0,2. Ok? Porque foi de 0 a 2. Então, qual foi, ó, espaço 2 menos espaço 0. Espaço final menos espaço inicial. Delta S de 0 a 2 será igual a, primeiro, o S2. Vamos substituir, 200 centímetros. Menos o espaço inicial, que é 0 centímetros. O deslocamento, portanto, foi de 200 centímetros, correto? Agora, delta T de 0 a 1 vai ser o T de 0 a 2, né? Me perdoe, que é o deslocamento B aqui. 0 a 2, então é o T2 menos o T0. A variação de tempo de 0 a T2 vai ser de T2, que é o tempo final, 40 segundos, menos o tempo inicial, que é de 0 segundos. A variação de tempo, portanto, será de 40 segundos. Então vamos lá. Se eu quisesse saber a velocidade é o deslocamento, é o espaço percorrido pelo objeto, que é 200 centímetros, olha. Dividido por 40 segundos, ok? Que é o tempo que demorou para percorrer daqui até aqui. Dando um total de 200 dividido por 40, vai dar 5, ok? Centímetros por segundo, olha lá, centímetros por segundo. C vai ser delta S, olha, o C está saindo do 2 e vai até o 3, 2 a 3, então 2,3, que é igual a S3 menos S2. Delta S de 2 a 3 vai ser S3, que é 300 centímetros, menos 200 centímetros, que é S2, dando um total de 100 centímetros. Delta T de 2 a 3 vai ser T3 menos T2. Delta T de 2 a 3 vai ser o instante 3 é de 60 segundos, menos o instante 2, que é de 40 segundos. Ok? E agora, na D. O D está saindo da posição 1 até a posição 4. Posição 1 até a posição 4. Delta S de 1 a 4. Vai ser S4 menos S1. Sempre espaço final menos a inicial, hein? Sempre. De 1 até 4. Espaço final de 400 centímetros. O espaço final, pessoal... Ah, professor, aqui o senhor falou espaço final, mas colocou 300 centímetros e era 400. Espaço final porque... a posição final é a posição 3 aqui nesse deslocamento. Nesse deslocamento, a posição final é a posição 4, ok? Então, dependendo de cada situação, eu tenho uma posição final diferente, tá certo? Então, menos
posição 1, que é 100 centímetros. Então, esse deslocamento é de 300 centímetros, ok? Então, aqui eu vou ter o intervalo de tempo no instante de 1 até 4. Então, terei tempo 4, instante 4, menos o instante 1. A variação de tempo, portanto, de 1 até 4, será instante 4, 80 segundos, o instante 1 de 20 segundos, dando um total de 60 segundos. Espero que tenham entendido o que significa variação de tempo e variação de espaço. Variação é de onde saiu até onde foi. Então, para eu saber essa medida, eu pego a parte final e tiro a inicial. Matematicamente falando, eu encontro essa diferença, essa variação, tá certo? Agora vamos para algo chamado velocidade média, VM. VM é velocidade média. A velocidade média, VM, de um corpo, calculada em um determinado intervalo de tempo, é definida da seguinte maneira. Olha lá, ó, velocidade média é igual à variação de espaço pela variação de tempo, que é a mesma coisa que a gente já havia visto. Velocidade é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Só que para eu encontrar esse deslocamento, eu tenho que fazer a variação dele, de onde ele partiu até onde ele chegou. E a variação de tempo, em que instante, em qual intervalo de tempo isso ocorreu, né? Lá no relógio, né? Porque a gente não anda com um cronômetro na mão para ficar falando, olha, eu saí de Jaboticabal, eu cliquei no 0, cheguei em Ribeirão Preto e apertei novamente para parar o cronômetro, não é? Então a gente usa um relógio. Eu saí tal hora, cheguei determinada hora lá no outro ponto. E aí você faz a diferença, né? Uma conta de subtração, tá certo? Então, essa velocidade média em que a ΔS é o deslocamento, tá aqui, olha, ΔS deste corpo no intervalo de tempo ΔT considerado. No sistema internacional, a unidade de medida da velocidade é o metro por segundo, sempre metros por segundo, ok? Então, o espaço é metros, o tempo é segundo. O que dá um pouquinho de trabalho para a gente? Se a gente olhar no velocímetro do carro, né, a gente vai ver que está sempre em quilômetros por hora. As placas de trânsito estão em quilômetros por hora. E isso nos dá um certo desconforto. Por quê? Porque de quilômetros por hora a gente vai trabalhar com metros por segundo. Na aula passada, nós aprendemos a transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Se necessário for, a gente retoma esse conceito, tá bom? Atividade 5. Com os dados da tabela anterior, a respeito dos deslocamentos e dos intervalos de tempo, complete a tabela abaixo, calculando a velocidade média desenvolvida pelo carrinho da atividade 2, página 322. Pronto, a tabela está aqui, já está preenchido a A, olha. Então, deslocamento. Deslocamento é de onde saiu até onde chegou. Então, o primeiro deslocamento foi de 100 centímetros. Está aqui. Intervalo de tempo é o instante em que saiu até o instante em que chegou. 20 segundos. Está aqui, ok? E aí a velocidade média vai ser o ΔS sobre ΔT. ΔS é de 100 centímetros sobre ΔT, que é de 20 segundos. Então, a velocidade média é igual a 5 centímetros por segundo. B, deslocamento na B foi de, olha, deslocamento de 0 a 2. Foi de 200 centímetros. ΔT de 0 a 2.
40 segundos. E aí nós vamos ter a velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média, neste caso aqui, será os 200 centímetros dividido por 40 segundos. Portanto, a velocidade média, neste caso, 200 dividido por 40, 5 centímetros por segundo. Não pode esquecer a unidade de medida, hein? Está pelo Sistema Internacional de Unidades, metros por segundo? Não, né? Não tem problema. Não está pedindo para converter, a gente não converte. Então, a velocidade média aqui é de 5 centímetros por segundo. Por que velocidade média? Vamos imaginar que eu saia daqui e vá até Ribeirão Preto. Eu demore 1 hora para chegar até lá. E daqui até lá tem aproximadamente 60 quilômetros. Então, significa que a minha velocidade média para sair daqui até Ribeirão Preto foi de 60 km em 1 hora, 60 km por hora, tá certo? Significa que eu saí daqui, cheguei lá andando sempre a 60 km por hora? Não, né? Eu acelerei, eu ultrapassei algum automóvel, eu tive que ficar atrás de algum caminhão, então eu tive que frear. Eu parei no pedágio para pagar o pedágio, acelerei novamente, né? Essa velocidade, ela variou. Ela subiu em certos momentos, baixou em certos momentos, mas fazendo a média, foi de 60 quilômetros em 1 hora, 60 quilômetros por hora. Neste exemplo, saindo daqui, indo até Ribeirão Preto em 1 hora. Deu para entender, moçada? Então, o que a gente está fazendo aqui é a velocidade média. Porque não dá para ficar trabalhando velocidade instantânea daqui até Ribeirão Preto. Olha, andei 50 metros a 10 km por hora, depois outros 50 metros a 20 km por hora e assim por diante. É impossível fazer um cálculo desse. Por isso que a gente trabalha com velocidade média, tá bom? Então, continuando aqui, olha. Aqui, nascer ΔS de 2 a 3, nos intervalos, né? Nas posições de 2 até 3, que foi de 100 centímetros, olha lá. E o ΔT, também de 2 a 3, que foi, olha lá, 40 segundos. 40 segundos? Teve algum erro aqui, ó. Ah, não, eu não completei aqui, pessoal. Então, vamos completar a tabela, ó. Ficou faltando, ó, 60 menos 40, 20 segundos. Então, aqui, 20 segundos. Então, a velocidade média vai ser igual a, ó, nesse caso, velocidade média é igual à variação de espaço, que é de 100, dividido pela variação de tempo, que é 20. 100 dividido por 20, 100 dividido por 20, 5 centímetros por segundo. Então, aqui 5 centímetros por segundo. A variação de espaço, lá na seta D, é do instante 1 até o instante 4, ou da posição 1 até a posição 4, que foi de 300 centímetros. Então, o intervalo de tempo de 1 até 4 foi de 60 segundos. Velocidade média, vamos fazer aqui, olha, velocidade média, nesse caso, é a variação de espaço, que é de 300 centímetros, dividido por 60 segundos, que é a variação de tempo. Velocidade média, 5 centímetros por segundo. Então, vamos lá, 5 centímetros por segundo. Bacana? Aí nós temos a conclusão. Quando a velocidade média de um corpo, calculada entre quaisquer dois intervalos de tempo, resulta sempre no mesmo valor, podemos afirmar que sua velocidade instantânea em qualquer instante é uma constante não nula. Nesse caso, podemos dizer que esse corpo executa
o movimento uniforme, o MU. No MU, ΔS e ΔT são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, a velocidade instantânea V é igual à velocidade média. Portanto, a gente não precisa necessariamente usar essa fórmula. Eu posso simplesmente fazer que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Ok? Então, V é velocidade instantânea, VM, velocidade média. Professor, eu estava vendo um livro e no meu livro tinha MRU. Se chama Movimento Retilíneo Uniforme, ok? Movimento retilíneo uniforme, em linha reta, tá certo? Em linha reta. Movimento uniforme é um movimento que a velocidade não varia, tá certo? Se for em linha reta, movimento reto, onde a velocidade não tem variação, a velocidade é constante. Legal, pessoal? Atividade 2. Lembrando que é sempre importante que você tente fazer o exercício para depois ver a correção, tá certo? É fundamental que isso ocorra. Ah, professor, mas eu tenho muita dificuldade. Não, aí que você tem que fazer mesmo, né? Sem o auxílio do vídeo. Depois você assiste o vídeo para ver onde você está errando para você fazer suas correções, ajustar o seu mecanismo de resolução de atividade, tá certo? Mas é imprescindível, é importantíssimo que você faça. Então vamos lá. E chegou a sexta-feira, você e sua família resolveram passar o fim de semana em um lindo hotel fazenda em uma estrada a 150 quilômetros de distância de sua casa. Para aproveitar a estadia ao máximo, vocês decidiram partir no sábado bem cedo, às 7 horas da manhã. Então vamos fazer o esquema aqui, pessoal? Antes vamos ler suponha que a viagem tenha sido realizada em uma rodovia de pista simples e de boa qualidade, de modo que o automóvel tenha se movimentado com velocidade constante de 100 km por hora, o tempo todo. Não houve paradas para descanso e reabastecimento. Qual foi a duração da viagem? Então vamos lá, olha. A ideia é o seguinte, você saiu da sua casa. Tá aqui a sua casa, aparecendo mais uma seta, né? A casa, ok? E foi até o Hotel Fazenda. Aqui vamos fazer o Hotel Fazenda. Todo chique aqui. Então aqui eu tenho ponto de partida, ponto de chegada. Bacana? Eu tenho a variação de espaço. Vou chamar aqui de espaço 0. E aqui eu vou chamar de espaço final, que é espaço 1. Só tenho esses dois pontos, né, de referência. E o intervalo daqui até aqui é de 150 quilômetros. Bacana até aqui, né? Bom, eu sei até agora a velocidade. A velocidade é igual a 100 km por hora. Ok? Bom, muito bem. Se eu andei 150 km, é lógico, nos primeiros 100 km eu demorei 1 hora. Nos outros 50 km eu demorei mais meia hora. Então, o intervalo de tempo, o tempo 0 até o tempo 1 aqui, foi de 1h30. Vocês concordam? Fazendo uma regrinha de 3, se eu fizer por regrinha de 3, olha. Então, vou colocar aqui as duas grandezas, o espaço e o tempo. O espaço está em quilômetros e o tempo está em horas. Então, olha, a velocidade diz que eu ando 100 km em 1 hora, certo? É isso que está dizendo a velocidade, ó. Velocidade é igual a 100 km por hora. Essa barra aqui é igualzinha a essa barra aqui, tá certo?
Ora, como não tem o coeficiente, sempre o coeficiente é 1, tá certo? Bom, se eu andei 150 quilômetros, é lógico que eu vou demorar um tempo maior do que eu teria andado 100 quilômetros. Então, vou chamar aqui de x, regrinha de 3, direto, x vezes 100, 100x, que é igual a 150 vezes 1, que é 150. X, portanto, é igual a 150 dividido por 100. X é igual a 1,5 horas. Beleza, 1h30. Encontrei a solução. Professor, o que a fórmula tem a ver? A fórmula tem a ver o seguinte, pessoal. Utilizando a formulinha, eu poderia fazer assim, ó. Velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo, certo? Ou a variação de espaço dividido pela variação de tempo. É a mesma coisa, tá bom? Então, a velocidade eu tenho 100 km por hora, que é igual ao espaço, 150. Ó, estou substituindo na formulinha. E o tempo? É o que eu estou procurando. Então, eu deixo o tempo quietinho aqui. O tempo não está aqui dividindo? Passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar 100t, que é igual a 150. O 100 não está multiplicando? Passa para o outro lado dividindo. T é igual a 150 dividido por 100. O tempo, então, é igual a 1,5, onde a unidade medida é a hora. Certo, pessoal? Então, você pode utilizar a regrinha de 3, fazer uma regrinha de 3 para resolver esse tipo de atividade, ou utilizar a fórmula, tudo bem? Nesse momento, registre as duas formas de resolução, tá certo? Então, vamos colocar a resposta, R de resposta. Qual foi a duração da viagem? A viagem durou 1h30. A viagem durou 1h30. Bacana? B. Suponha outra situação em que o percurso entre sua casa e o hotel seja realizado em 2 trechos. O primeiro trecho foi percorrido a uma velocidade constante igual a 120 km por hora, pois a rodovia era nova e de pista dupla. Ao final desse trecho, vocês fizeram uma parada de 15 minutos para descansar e reabastecer. O trecho final foi percorrido a uma velocidade constante e igual a 80 km por hora, pois a rodovia era mal conservada e de pista simples. Qual é a velocidade média do automóvel se a duração da viagem foi de 1h30? Então vamos construir o esqueminha novamente. Vamos fazer tudo de novo, ó. A casinha. Pronto, bonitinho. E aqui o hotel. Você pode fazer sua casinha, o seu hotel, é só para ficar mais fácil para entender. Ok? Muito bem. Aqui o ponto de chegada, ponto de partida. Agora eu vou cortar todo esse percurso ao meio. Por quê? Porque neste ponto aqui houve uma parada de 15 minutos, certo? 15 minutos. Onde está aqui? Aqui, olha. Paradinha de 15 minutos. Se aqui está horas, aqui eu tenho que trabalhar em horas, aqui eu tenho que trabalhar em horas. Eu tenho sempre que trabalhar na mesma unidade de medida. Se a grandeza é tempo, eu tenho que escolher. Vou trabalhar com horas ou minutos. Se a grandeza é o deslocamento, é o espaço percorrido, é quilômetros, é metros, qual unidade de medida que eu vou utilizar? Tem que ser sempre a mesma para o cálculo. Eu sei que 15 minutos é igual
a 1/4 de horas. Vocês concordam? É 1/4 de horas, certo? Isso facilita bastante a nossa vida. Ou 0,25 horas. Tá certo? Aqui agora eu vou chamar de espaço 0, de onde ele saiu. Espaço 1. Aqui eu posso chamar de espaço 1. Opa, desculpa, aqui é instante 0, não espaço 1. E aqui S1, tempo 1. E aí, eu tenho o que aqui? Que ele saiu desse espaço 1, só que no tempo 2, em outro intervalo de tempo. E aqui chegou no espaço 2, no intervalo de tempo. Podemos até chamar de intervalo 3 de tempo. Tá certo? Porque ele deu uma paradinha de 15 minutos. Eu tenho que levar em consideração essa paradinha para o tempo, tá, pessoal? Então vamos lá. O trecho final foi percorrido a uma velocidade, então vamos colocar a velocidade em cada um dos percursos aqui. Aqui a velocidade foi de... Eu vou chamar aqui esse pedaço de situação 1 e aqui vou chamar de situação 2, só para facilitar, tá? Então, na situação 1, a velocidade foi de 80 km por hora? Não, 120 km por hora. 120 km por hora. E na situação 2, a velocidade foi de 80 km por hora. Muito bem. Beleza. Qual é a velocidade média do automóvel se a duração da viagem foi de 1h30? No caso aqui, a duração da viagem foi de 1h30 entre esses dois intervalos aqui. Então, olha, vou colocar aqui variação de tempo, que é igual 1h30. Como eu disse para vocês, eu tenho que decidir. Ou eu vou trabalhar em horas, ou eu vou trabalhar em minutos. Como as velocidades já estão em quilômetros por hora, para eu não ter que mexer em tudo aqui, olha, eu vou aqui também trabalhar apenas com horas. 1h30 é o mesmo que 1,5 horas, vocês concordam? 1h30, tá certo? Bom, tá pedindo a velocidade média de toda a viagem. Então, não tem necessidade de eu fazer um cálculo individual de tempo daqui, outro cálculo individual para cá, ok? Então, a velocidade média será igual à variação de espaço, o espaço percorrido daqui, olha, deste ponto até este ponto, dividido pela variação de tempo, que é deste ponto aqui até este ponto aqui. Então, a velocidade média vai ser igual a ΔS, que é o espaço percorrido, que é de 150 km, porque o hotel não mudou de lugar, dividido pelo tempo percorrido, que é de 1h30, 1,5 horas, certo? Continuando para cá, a velocidade média, portanto, vai ser de 150 dividido por 1,5, vai ser de 100 km por hora lá, ó. 100 km por hora. Certo, pessoal? Bem analisado toda a situação? Conclusão. O cálculo da velocidade média não leva em consideração as características do movimento, ou seja, se o corpo acelerou, freou, parou, etc. A velocidade média é o número que dá uma ideia global da rapidez com que um corpo se move em uma determinada trajetória. Lembra da situação que eu falei, saindo daqui até Ribeirão Preto? Mesmo que eu pare ou acelere, a velocidade média é a relação entre o espaço percorrido
e o tempo que eu demorei em toda a trajetória, independentemente de paradas ou não. Gráfico velocidade por tempo. O gráfico das velocidades mostra como a velocidade de um corpo varia em função do tempo. Essa relação pode ser analisada por meio do gráfico velocidade por tempo. Sempre no eixo X, aqui, ó, o eixo horizontal, o eixo das abscissas, eu terei tempo. Sempre no eixo vertical, o eixo Y, o eixo das ordenadas, eu terei a velocidade, ok? Utilize a tabela da atividade 4 na página 326, que está aqui, e desenhe no diagrama seguinte os pontos cujas coordenadas são V ordenadas e T abscissas. Desenhe apenas os pontos. Então, vamos lá desenhar os pontos. Aqui vamos completar, que tinha faltado, né? 20 segundos. Então, vamos lá, olha. No ponto A, vamos fazer o ponto A. No ponto A, eu tenho 100 centímetros, o intervalo é de 20 segundos. Vamos começar por aqui, ó, 20 segundos, 100 centímetros. 20 segundos, 100 centímetros. Opa, desculpa, velocidade, ó. Aqui, quando é 20 segundos, a velocidade foi de, lembra lá? 5 centímetros por segundo. Então, o ponto é aqui, olha. Na B, no instante B, no instante 40 segundos, ok? No intervalo de tempo de 40 segundos, a velocidade foi de 5 centímetros por segundo. No ponto C, vamos pegar aqui os 60 segundos, lá no intervalo de 60 segundos, ó, 20, 40, 60 e 80, tá certo? 20, 40, 60 e 80. A velocidade foi de 5 centímetros por segundo. E quando o intervalo de tempo, quando cheguei aos 80 segundos, a velocidade também foi de 5 centímetros por segundo. Muito bem. B. Você pode traçar a reta que passa pelos pontos que você desenhou? Sim, né? Ó, vou responder a B para cá, olha, sim. Por quê? Porque os pontos são colineares. Porque os pontos pertencem à mesma reta, são colineares. Beleza, respondi as duas perguntas. Há garantia de que todos os pontos representados por essa reta correspondam à realidade do movimento estudado? Em caso afirmativo, faça seu desenho no diagrama anterior. Sim, né? Sim, então vamos lá. Vamos fazer o diagrama no desenho anterior. Fazer o diagrama significa ligar os pontos, ok? Ligar os pontos. Olha, nós vamos ligar esse ponto a este, ó. Fazendo isso daqui, tá certo? Por fim, C. Você percebeu alguma vantagem em trabalhar com gráfico? A vantagem de se trabalhar com gráfico é que a gente consegue observar a velocidade em qualquer intervalo de tempo, sem precisar fazer um cálculo, sem precisar utilizar esses cálculos. Aqui eu já percebo a velocidade, que olha, que no instante de 30 segundos, a velocidade é de 5 centímetros por segundo. E se a velocidade se mantiver, olha, aos 100 segundos, 5 centímetros por segundo e assim por diante. Então, o gráfico nos auxilia neste ponto, né? Conseguir encontrar a velocidade, conseguir encontrar o dado sem a necessidade do cálculo. Encontrar o dado sem a necessidade do cálculo. Aí é só você preencher a sua apostila aí no item C. Bacana, pessoal?